Bem-vindos ao Player Game, aqui é o Pena e no Review Cults de hoje eu trago Kougen Sword of Rewind, que é para aqueles que gostam de jogos de ação em plataforma com bastante desafios. Ele foi produzido e publicado pela James Drops, que também trabalhou nos jogos Crystar e Spice and the Wolf VR. O lançamento dele foi para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC pela plataforma Destino de mídia digital e uma versão física japonesa que tem inglês e outras línguas inclusas. Mas sem mais delongas, vamos explorar as ruínas da cidade com o poder de retroceder o tempo. 検証終了プロセスを開始。アカシャレコードアクセス完了。規定ルートのアサイン完了。はじめまして、オートリック。ケンが喋った。私の Aqui controlamos Kohaku, que acorda num galpão sem memórias do que está ali. Junto dela temos uma espada falante, que explica mais ou menos o que está acontecendo no mundo e ajudará na exploração das ruínas desse mundo. A base da história e como ela se desenvolve são simples, mas existem bastantes pontos interessantes nela e várias reviravoltas no decorrer da campanha, além do bom humor e piadas que a Kohaku faz enquanto descobre os segredos do mundo. Não espere nada mirabolante, mas prende o jogador o suficiente para completar a campanha principal e descobrir o que realmente está acontecendo e o desfecho de tudo. Esse é um jogo de plataforma que desafia bastante o jogador devido a certas mecânicas dele, enquanto a parte básica dele não foge do que já conhecemos do gênero, atacando inimigos, repelindo certos ataques e pulando em várias plataformas, é o sistema de retrocesso de tempo que faz a diferença no jogo. 可能性の枝はまだ折れていない。 Podendo ativá-lo manualmente ao receber um ataque, podemos retroceder até 3 segundos no tempo, evitando o ataque recebido, reparando certos obstáculos ou até mesmo reativando alguns elementos do cenário. Boa parte dos desafios do jogo vem dessa mecânica, já que muita coisa requer um tempo certo para realizar as ações ou evitar os ataques inimigos, precisando-se tratar bem o estilo de partida, já que a Kohaku morre com apenas um ataque. Devido à dificuldade, existe a opção de diminuí-la para aqueles que querem desfrutar do jogo sem passar tanta raiva assim, podendo retornar à dificuldade normal na seleção de estágios. Não temos um sistema de vidas nesse jogo, mas usam de checkpoints e às vezes estão bem distantes um do outro, o que dificulta mais certos pontos, já que aumenta bastante a dificuldade conforme avança na campanha. As batalhas contra os chefes são bem desafiadoras também, até aprender todos os padrões de ataques e suas variações. Mesmo com o sistema de retrocesso de tempo, a dificuldade é bem alta, excelente para os amantes dos jogos de plataforma. Aqui temos uma árvore de desafios que aumenta sua pontuação, que serve mais para o controle das conquistas, já que não afetam diretamente o rumo da campanha, mas é sempre legal tentar algumas delas, já que aumenta o tempo de vida do jogo. Entre esses desafios temos de derrotar o chefe sem receber dano, não usar retrocesso de tempo durante todo o estágio, entre outros. No final de cada estágio temos uma contagem de pontuação final, que varia bastante dependendo da quantidade de mortes, tempo de finalização e até mesmo os desafios concluídos durante a partida. O jogo é todo em pixel art no estilo mais anime, com uma boa movimentação durante os ataques da Kohaku, dos inimigos e principalmente no efeito de retrocesso do tempo, dando uma boa imersão na jogatina. Em alguns pontos temos algumas artes em 2D para representar melhor os momentos mais importantes da história, com um traço bem feito, que agrada bastante quem curte o estilo de anime nos jogos. As músicas foram compostas por Toi Sakuraba, responsável pelas músicas da série Star Ocean e do jogo Tales of Arise, entre muitos outros, trazendo uma trilha sonora bem agitada durante os estádios e batalhas de chefes para a prolongação da campanha. Aqui temos dublagem somente em japonês, e entre os dubladores temos Azuka Kakumoto, dubladora da Kohaku e da Kasha, faz a Maiko da One Week Friends e a Helena da série Idol Master. 久しぶりだな、コハク。エグゼブレイカー。
Koji Seki, dublador do Yuji, fez o Komark do Fire Emblem Heroes e o Daisuke do Invaders of Hokijoma. 琥珀ならば進みながら把握できると判断する。 Taito Ban, dublador do X-Breaker, faz o Beast do Gundam Witch of Mercury e Ryoto Date do jogo Monarch. Conforme você finaliza os estágios, é possível repeti-los para tentar melhores tempos e pontuações, além de, claro, pegar coisas que você deixou para trás e até mesmo tentar os desafios de cada estágio. Depois que você finaliza completamente a campanha, libera o estilo S da Kohaku, que facilita bastante realizar os desafios impostos pelo jogo, mas dessa vez eu não vou colocar imagens nem entrar em muitos detalhes para não dar os spoilers da história. Também libera os estágios extras que não são relacionados à campanha e servem mais para desafiar suas habilidades, já que existem alguns caminhos diferentes neles. Por último, também libera uma nova dificuldade, deixando o jogo que já é bem desafiador mais complicado ainda, perfeito para aqueles que gostam de grandes desafios. Nesse temos 3 DLCs distintas, cada uma liberando estágios específicos e seus respectivos personagens. Na primeira temos o controle da Sata num pós-game de 3 estágios, onde enquanto ela não tem os poderes de retrocesso de tempo, ela tem uma maior liberdade dentro dos estágios com a possibilidade de voar e outras ações que não temos com a Kohaku. Já na segunda temos o controle do Yuji Hotori, o pai da Kohaku, mostrando um ponto antes de aparecer pela primeira vez na campanha, também em estágios próprios, tendo técnicas específicas dele. ドロ何が起こっている？生命体の反応がない。多分だけど、ここ電子空間だよ。 Por último, temos a DLC colaborativa do Copen da série Gunvolt, onde temos o controle total dele em 3 estágios e com uma jogabilidade que é quase idêntica ao que temos no último jogo dele, o Luminous Avenger X2, sendo que esse jogo também temos review aqui no canal. Para todas as DLCs, após finalizar o primeiro estágio deles, libera o uso desses personagens nos estágios normais da campanha, podendo aproveitar o jogo de um modo diferente. O jogo já é bastante trabalhoso apenas para fechar na dificuldade normal devido a todas as mecânicas de retrocesso de tempo, daí acrescentando os desafios propostos para essas conquistas vai desafiar bastante os amantes do gênero e os caçadores de conquistas. Entre os mais trabalhosos temos conseguir ranking S ou maior em todos os estágios, finalizar o primeiro estágio derrotando apenas o chefe, coletar todos os bônus da lista de desafios e visualizar todos os eventos do jogo. Em resumo, Kogen Sword Rewind traz um jogo de ação em plataforma bem desafiador e dá trabalho mesmo os veteranos do gênero, precisando ter um ótimo controle e precisão nos pulos, esquivas e rebatidas dos ataques inimigos, como no uso da reversão de tempo, que serve tanto para refazer erros como avançar em certos pontos, faltando apenas a possibilidade de aprender novas técnicas durante a campanha. Os gráficos em pixel art e as músicas bem trabalhadas nele chamam bastante atenção, agradando bem os jogadores que curtem esse estilo de arte e músicas mais agitadas. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!